Olá, muito boa noite. Começa agora o Jogo do Poder de São Paulo para todo o Brasil, exceto as cidades do Rio de Janeiro e Curitiba. Fico muito feliz pela sua audiência e muito obrigado. No programa de hoje eu recebo para uma conversa o secretário municipal das subprefeituras de São Paulo, o senhor Ronaldo Camargo, o secretário Ronaldo Camargo. Muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Rony. Boa noite. Vamos começar a nossa conversa. Primeiro, eu queria, só para definir, a partir daí conversarmos, porque eu não tenho pauta, não uso pauta, a conversa vai surgindo a partir das suas informações. Então, o que é que faz, no seu caso, a sua secretaria, que cuida das subprefeituras? É uma secretaria, não é? É uma secretaria. Essa secretaria é uma das secretarias do prefeito Gilberto Kassab. Para o telespectador entender mais ou menos a lógica dessa secretaria, ela responde pelo uso e ocupação de solo, ela responde pelas obras de pequeno porte e também pelos serviços da cidade e, além disso, ela tem algumas ações, coordena o abastecimento da cidade de São Paulo, como também a atividade de zeladoria. O que é a atividade de zeladoria? Nós temos uma divisão na cidade de São Paulo em 31 fatias. Essas 31 fatias nós chamamos de subprefeituras. Um exemplo é quem mora, por exemplo, em um condomínio. O prefeito Gilberto Kassab foi eleito pelos usuários do condomínio, vamos dizer assim, e delegou 31 zeladores nesse grande condomínio. E eu sou o gerente. É quem coordena, o gerentão, é o que cuida de todos os zeladores. Exato, é quem coordena as atividades, padroniza e deriva as políticas públicas que nós planejamos em 2005, 2006. Eu ia fazer uma pergunta aqui, dizer assim, porque a primeira coisa que me veio à cabeça, mas que eu li outro dia, é que o senhor está tendo algum problema com um subprefeito aí, mas eu não sei especificamente qual é, porque eu não me lembro. O senhor se importaria de se lembrar ou o senhor não reconhece nenhum problema específico? Não, problema específico não temos, até porque nós temos muita agilidade, muita flexibilidade nas questões de gestão. Nós trabalhamos fundamentalmente com melhoria de gestão. São grandes administradores públicos, os subprefeitos, mas nós não pensamos duas vezes dentro do desempenho e até mesmo dentro de alguma denúncia. Nós exoneramos, nós recolocamos, etc. Agora, esses subprefeitos, eles são indicados pelo prefeito ou tem algum processo de seleção? Eles são indicados pelo prefeito e por mim. O prefeito, na verdade... É um cargo comissionado, né? É um cargo comissionado, mas sem dúvida nenhuma há perfis. Nós temos aí grandes administradores públicos, temos uma quantidade grande de coronéis da reserva da Polícia Militar, temos ex-prefeitos de cidades do interior, temos administradores públicos que já gerenciaram a economia mista e tiveram um bom desempenho. Enfim, o perfil é de gestão, de administração pública e de interface permanentemente com a comunidade, que é, por São Paulo ser muito grande, possuir aí mais de 11 milhões de pessoas e também mais de 15 milhões de usuários que no dia a dia passam por São Paulo, nós temos que ter essa flexibilidade na ponta. Essas 31 subprefeituras são basicamente cidades de 230 mil habitantes até quase 1 milhão de habitantes, dependendo da subprefeitura. Cuidam também, obviamente, também da questão do asfalto, né? Sim. É um formato de gestão que descentraliza as determinações, as atividades do prefeito, repassando para esses pequenos prefeitos, esses subprefeitos, né? Exato. E isso tem ajudado, no caso da prefeitura, a resolver que principal tipo de problema? Questão de saúde ou simplesmente os buracos ou aquela dona Maria e seu João que mora ali no bairro e quer falar com o prefeito, fala com o subprefeito? O que tem mais ajudado? O subprefeito, como eu falei há pouco, é um dos 31 zeladores. Naquela determinada subprefeitura, ele está capacitado a atender toda e qualquer demanda da prefeitura,
quer seja do meu colega da saúde, quer seja do meu colega da educação, que são as prioridades do prefeito Gilberto Kassab, além das nossas próprias prioridades. Então, toda a política pública passa sempre num padrão bastante sintético ao subprefeito. Agora, a captação dos anseios da comunidade, organizada ou não organizada, de toda a prefeitura, de toda a massa da prefeitura, é centralizada pessoalmente pelo subprefeito. Nós temos 31 praças de atendimento que funcionam de segunda a sábado, totalmente informatizada. Que tipo de serviço é prestado nessas praças? Por exemplo, a praça de atendimento, se você tem algum problema com o IPTU, se você mora numa distância a 60 quilômetros do centro da cidade, para não ir até o gabinete do prefeito Gilberto Kassab, você lá mesmo pode imprimir a sua segunda via, uma solicitação, por exemplo, para como você pode se cadastrar para qualquer atividade ou esporte ou cultura, conhecer o que nós estamos fazendo no âmbito de prefeitura, reclamar, sugerir, pedir para tapar um buraco, pedir para cortar uma árvore, pedir para construir um hospital, enfim, todo tipo de solicitação a gente consegue receber muito agilmente nesses 31 pontos e muitas vezes o subprefeito atende grandes grupos ao longo do dia, mas a prioridade do subprefeito é exatamente estar, inclusive quase que meio período na rua, com a sua equipe, fazendo a gestão dessas atividades todas. O senhor recebeu muitas reclamações com o advento da corrida, da Fórmula Indy, que aconteceu na segunda-feira? Nós tivemos... Ali deve ter sido... Eu não sei o que é que o senhor vai responder, mas eu imagino que numa segunda-feira, fazer aquela corrida com o trânsito normal, que já é caótico, vocês devem ter sido xingados pra caramba nesse dia, não? São Paulo é um ponto muito importante, né? São Paulo hoje é a capital do turismo brasileiro. Nós temos aí mais de 55 eventos internacionais por ano. E a meta do prefeito Gilberto Kassab até 2012 é quase que dobrar isso, né? E São Paulo é a única cidade do mundo que possui a condição de ter na sua cidade os 2 maiores eventos do automobilismo internacional. A Fórmula 1, né, já há anos, renovado por mais anos. Os críticos diziam que Kassab estava brincando de Autorama na Marginal Tietê. Fundamentalmente, a transição, o problema da chuva, etc. Eu acompanhei e vi que... Acabou gerando a necessidade... E vocês não têm controle sobre aquela troca de hora e dia? Existem alguns dispositivos que são possíveis de ajustar para uma próxima, isso todos nós, inclusive... que também é o segundo, né? Inclusive a São Paulo Turismo, que é a contraparte desse contrato com a TV que trouxe a Fórmula 1 a Band, né? A Band, a TV Bandeirantes, o Grupo Bandeirantes, estamos ajustando. Entretanto, o impacto maior foi exatamente de algumas pessoas, até porque um acidente que ocorre na pista local da Marginal Pinheiros, por exemplo, e permanece um caminhão quebrado numa faixa, ele ficando mais que 1 hora, 1h30, ele acaba gerando um congestionamento muito maior que esse que houve, né? Nós tivemos um apoio muito grande da mídia. A própria mídia ilustrou no domingo, na própria segunda-feira, logo cedo, etc., que acabou derivando bastante os alternativos das pessoas que com um dia de chuva sempre o trânsito se prejudica, as pessoas dirigem com mais cuidado, com mais prudência, né? Os pedestres atrapalham e incomodam com seus guarda-chuvas ou sem guarda-chuva correndo atrás do carro, enfim. Naturalmente, a velocidade real praticada pelos veículos em vias que fluem em determinados horários com uma velocidade alta acaba sendo diminuída. Mas nós vamos ir agora para um comercial, nós voltamos no próximo bloco, mas antes eu queria perguntar, mas a decisão daquele domingo, quando os organizadores do jogo, da corrida,
pararam por 45 minutos, aquela decisão. Qual era a posição dos bastidores de vocês? Tipo assim, não, espero que termine hoje, eu não quero passar para amanhã. Tinha uma apreensão? Eu estou perguntando isso até de uma forma muito particular, porque eu estava em casa, eu falei assim, gente, a prefeitura deve estar louca agora, querendo que esse negócio termine logo. Era esse o sentimento ou não tinha preocupação? Sem dúvida nenhuma, houve uma grande preocupação, até porque, contratualmente, se há alguma anomalia no dia da corrida, a corrida tem que ser realizada no dia seguinte. Entretanto, por toda a rede da prefeitura, no próprio domingo, no meio da tarde, ainda não havia sido encerrada a corrida, todos os organismos, nós, da Secretaria de Coordenação de Subprefeituras, atuamos com 3 subprefeitos, uma coordenação geral, a Secretaria de Transportes com o CT, com o São Paulo Transportes, já iniciaram todos os procedimentos de reforço, a própria comando da Polícia Militar, nos reunimos ainda até o final da noite, aguardando, caso existisse a necessidade de postergar, nós já estivéssemos com toda a equipe. Porque era uma possibilidade, né? Exato. E acabou dando muito certo, gerou, sem dúvida nenhuma, um pequeno transtorno no congestionamento, mas foi muito localizado, repito. E teria que agora a avaliação é se custo-benefício, né, disso aí, imagino que... Exato. Ainda é o segundo grande prêmio, né? É o segundo prêmio de Fórmula Indy. Vale lembrar que São Paulo fez vários eventos de Fórmula 1, né, até a década de 70. E depois disso, São Paulo conseguiu trazer novamente para o Autódromo de Interlagos, em 1990, o Grande Prêmio de Fórmula 1, que não mais saiu daqui. E tenho certeza absoluta que nesse contrato de 10 anos da Fórmula Indy, a Fórmula Indy não sairá nas próximas décadas da cidade. Tá bom, desejo sucesso. Nós já voltamos depois desse breve intervalo comercial.